Fala galera, beleza? Então, a aula de hoje vai ser sobre argumentação. Vou tratar aqui com vocês sobre a progressão argumentativa, tá? Esse slide vai ser compartilhado com problemas de argumentação também, mas essa aula vai ficar para uma próxima situação. Agora vamos falar sobre progressão argumentativa. Vamos lá, primeiro de tudo a gente tem que ter em mente isso aqui, ó. O parágrafo argumentativo. Já vimos diferentes técnicas de argumentação que podem ser utilizadas em uma dissertação. São várias as técnicas. Beleza. Quando ele diz diferentes técnicas de argumentação, ele está falando sobre os diferentes recursos argumentativos. Cada um desses recursos a gente pode estruturar de uma maneira específica, né? Mas o parágrafo padrão traz tópico frasal, mais explicação do tópico, mais, vamos colocar aqui, eu vou chamar de consolidação, porque essa consolidação pode se dar por meio de diversas situações. Eu posso usar aqui um fato exemplo, posso usar um dado estatístico, eu posso usar, sei lá, uma relação de causa e consequência. Então, essa consolidação aqui são os meus recursos, tá? E aqui, vou colocar para vocês também a conclusão do meu parágrafo. Então, aqui, estruturação padrão do parágrafo. Assim, chegamos à conclusão de que um parágrafo de desenvolvimento seria composto, em essência, de uma ideia e de seu aprofundamento, que juntos constituiriam seu sentido completo. Essa consolidação que eu coloquei aqui, ele chama de aprofundamento. Beleza? Tópico frasal, explicação, aprofundamento ou consolidação, seguido de conclusão. Isso é o parágrafo argumentativo padrão. Mas vamos lá. Sabendo que existem essas técnicas, agora a gente tem que ter em mente como estruturar as ideias, como estruturar os argumentos, como dar progressão às minhas ideias, né? Então, vamos lá. A progressão argumentativa. A palavra progressão remete diretamente à noção de uma espécie de evolução do texto. Quando associada a uma valoração argumentativa, pode-se pensar de imediato em uma forma de destacar a última ideia apresentada. Então, destacar a última ideia apresentada. É aquela ideia que nós temos de progredir. Eu lanço um argumento. Aqui eu estou escrevendo fraco, tá? Mas não vamos pensar que ele é ruim, não. Ele é fraco em relação ao outro. Eu vou de um argumento mais fraco para um argumento mais forte. Isso é aprofundar a discussão, é progredir, é evoluir, tá? Isso aqui é grosso modo, tá? Grosso modo falando, nós temos isso aqui. Agora vamos observar aqui, ó. Eu tenho algumas situações, né? Já falei sobre qual é a questão da progressão argumentativa, né? Somos aqui a forma de organizar as partes do texto de modo a privilegiar uma sequência lógica. Essa sequência lógica sempre vai deixar o argumento dito mais forte, entre aspas, né? Vou colocar assim, ó. Argumento mais forte por último. Mas existem situações que eu posso, com as quais eu posso trabalhar, eu posso organizar esse texto. Uma das estratégias é a estratégia do clímax. Foi justamente essa que eu coloquei aqui, ó. Iniciar com o argumento mais fraco até chegar ao argumento mais forte. Beleza? Argumento mais fraco, argumento mais forte. O nome disso daqui é clímax. É a estratégia do clímax.
Beleza? Essa estratégia é a que eu mais gosto de utilizar. Legal. Existem outras, mas essa é a que eu prefiro. Ineditismo. Iniciar com o argumento mais comum até chegar ao mais raro. Olha, quando você... Primeiro de tudo, você tem que ter em mente que você vai fazer uma comparação, né? Entre os argumentos que você tem. Você vai elencar os argumentos que você tem lá no rascunho, e aí você vai ver qual é o mais forte, qual é o mais fraco, qual é o mais comum, qual é o mais raro. E aí você consegue fazer essa questão da progressão argumentativa. E por isso que é importante você ter um projeto de texto e não simplesmente sair redigindo ao melhor estilo Chico Xavier, bota a mão na cabeça, fecha os olhos e escreve. Em vez de você fazer esse tipo de situação, você faz outra. Você pega, você projeta, você programa o seu texto, usa o rascunho como esse projeto de texto, e não para escrever um novo texto, né, um texto inédito e depois repassar. Faz isso não, faz um projetinho bacana, coloca lá sua tese, coloca como você vai contextualizar esse texto, quais são os argumentos que você vai utilizar, coloca esses argumentos ali, ó, de maneira resumida, vê qual é o mais forte, qual é o mais fraco, qual é o mais comum, qual é o mais raro, e aí você consegue fazer essa questão da sequência lógica aqui. Bacana, tá? Outra situação é a dialética. Tá aqui, ó, você vai apresentar dois pontos de vista, dois argumentos, para defender um deles, ambos, ou uma terceira situação. Então, você está falando aqui de um parágrafo com três, né? Um parágrafo de um desenvolvimento com 3 parágrafos. Você vai lançar uma ideia em um, outra ideia no segundo, e ou você vai defender essa ideia no terceiro, ou você vai, né, defender a ideia do primeiro ou do segundo, ou você vai trazer uma segunda situação, ou vai falar de ambos. Isso é a ideia da dialética. É interessantíssimo também esse recurso. O outro é da causalidade. Ordenar as ideias com base em relações de causa e consequência existentes entre elas. Perceba que eu não estou falando do recurso argumentativo da causa e consequência. Porque quando eu estiver falando do recurso argumentativo, causa e consequência, a causa e a consequência vão acontecer dentro do mesmo parágrafo, tá? Dentro do mesmo parágrafo, aqui, ó, quando eu for fazer essa consolidação, esse dito aprofundamento, aí vai aparecer a relação de causa e consequência. Aqui não. Quando eu estou falando de progressão argumentativa com a estratégia de causalidade, eu vou estruturar os meus parágrafos como se um fosse causa da ocorrência do outro. Como se um fosse a causa e o outro parágrafo fosse a consequência. Parágrafos diferentes, beleza? Em relação a esses recursos diferenciais, eu vou tratar depois, tá? Depois eu vou tratar disso. Agora vamos ter foco na questão da progressão argumentativa. Então vamos lá, hein? Para a gente facilitar essa compreensão, né? Vamos pegar esse tema aqui, ó. Como superar... Deixe-me usar meu marca-texto. Como superar o desafio da educação pública de base no Brasil. Opa, você está falando que tem um desafio, já vamos observar aí quais são essas situações. Então, temos 3 argumentos que foram elencados aqui para que nós possamos trabalhar. Eu tenho uma ideia 1, que são os professores mal remunerados. Beleza? Professores mal remunerados. Eu tenho a ideia 2, que são os alunos desinteressados. E eu tenho uma ideia 3, que é a infraestrutura precária das escolas públicas de base no Brasil. Então, com esses 3 argumentos, com essas 3 ideias, eu tenho que fazer 3 parágrafos. Tá lembrando? Eu tenho uma ideia por parágrafo, um parágrafo para cada ideia. Então, se eu tenho 3 ideias, 3 argumentos, 3 parágrafos. Tá fácil? Vamos observar, então, como ficaria aquela estratégia que nós falamos do clímax, aquela do mais fraco para o mais forte. Vamos observar como ficaria. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui tem uma explicação.
a mesma explicação que nós já passamos anteriormente, né? Você pega ali um ponto de vista, você faz uma comparação entre eles para criar esse clima. Você vai pegar a ideia mais fraca e vai colocar ela primeiro para chegar na ideia mais forte. Mas como nós temos 3 ideias, eu tenho uma ideia mais fraca, eu tenho uma ideia intermediária e eu tenho uma ideia mais forte. Como nós vamos organizar isso dentro da ideia do clímax? Vamos observar. Então vamos lá, ó. Então o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Eu peguei a ideia, que era a ideia 2, e transformei ela no argumento 1. O que significa dizer que essa aqui é a minha ideia mais frágil, mais fraca. Essa aqui é a mais fraca. É a mais fraca. Beleza. Depois, vou pegar outro marca-texto, outra cor. Depois, eu peguei a ideia da infraestrutura precária e coloquei no segundo parágrafo do desenvolvimento. Perceba que a ideia precária era a minha ideia 3. Legal. Coloquei ela aqui. Por quê? Porque ela vai ser a minha intermediária. Intermediária. Bacana. Ideia mais fraca, ideia intermediária. Logo, essa daqui só pode ser a mais forte. Vamos lá. Pegando meu marca-texto, trocando de cor. Aqui eu tenho o terceiro parágrafo de desenvolvimento, falando dos professores mal remunerados. O que significa dizer que, do ponto de vista meu, que sou o redator, eu tenho como ideia mais fraca a ideia de que os alunos são desinteressados, eu tenho como ideia intermediária de que as escolas têm infraestrutura precária, e a minha ideia mais forte é de que os professores são mal remunerados. Por isso, o desafio, né? Por isso há um desafio, né, em relação à educação pública de base no Brasil. A educação não é boa por estes motivos que eu elenquei aqui. Primeiro de todos, porque os alunos são desinteressados. Segundo, porque a infraestrutura é precária. E terceiro e principal deles, porque os professores são mal remunerados. Beleza? Então, olha só, vamos lá. Os alunos desinteressados são o menor entrave. Fácil, sem dúvida. A estrutura compromete, mas a diferença é feita, sobretudo, pelos professores. No meu ponto de vista, é isso. O que acontece? Por mais que nós não tenhamos aí uma boa estrutura física, falando, né, das escolas, tem escolas que nem quadro tem escolas que nem sala de aula tem, o aluno tem aula embaixo de uma árvore para não ficar no sol, e o professor faz ali os seus mecanismos, e ainda assim conseguem sair dali bons alunos, né? Bons alunos conseguem sair dessas escolas aí. Então, o diferencial está aqui, ó. O diferencial são os professores. Tranquilo? Ó, se eles não receberem um salário compatível com a função, o maior agente da educação está comprometido. E se o maior agente da educação está comprometido, pressupõe-se que ele não vai dar a melhor aula possível, ele não vai instigar os seus alunos. E nós sabemos que um professor que não instiga os seus alunos está fadado a um insucesso. Por isso eu espero que vocês gostem de redação. Beleza? Então, perceberam aqui a ideia do clímax, beleza? Mais fraco, intermediário, mais forte. Massa demais. Só que existem outras maneiras de a gente poder, como é que eu posso dizer? Ordenar esse texto. Existem outras estratégias que nós podemos utilizar. Vimos a estratégia do clímax, agora vamos falar da estratégia do ineditismo. Como nós havíamos já falado no início do texto, no início do vídeo, no início da aula, nós temos que pegar o argumento mais comum, colocar primeiro, para depois chegar ao argumento mais raro. Então, o mais comum primeiro, para depois o mais raro. Opa! Mais comum, mais raro. Vamos lá. Então, ineditismo. Tá aqui. Nós temos 3 ideias. A primeira ideia está aqui. Primeiro parágrafo de desenvolvimento. O mais comum. Aquilo que todo mundo fala.
as escolas têm uma infraestrutura precária. Isso é o mais comum. Beleza? Isso é o mais comum. Então, vamos colocar aqui, mais comum. Como sempre, no meio nós temos um intermediário, uma ideia intermediária. Vamos botar assim, ideia intermediária. E qual é a nossa ideia intermediária? Vamos marcar aqui com outra cor. Vamos colocar o azulzinho. A ideia intermediária é essa aqui, de que os alunos são desinteressados. Beleza? O mais comum é a gente colocar a culpa na escola, dizer que a escola tem infraestrutura precária. Depois a gente vem com os alunos desinteressados. E aí, o mais raro, aqui, ó, o mais raro, do ponto de vista aqui, é o professor estar mal remunerado. Opa, fiz besteira. Calma aí, garoto. Marca texto amarelo. Ótimo. Então, no último parágrafo, o argumento mais raro é de que os professores estão mal remunerados, são mal remunerados. Beleza? Aí, você percebe o quê? Você percebe que, do ponto de vista da pessoa que escreveu, que vai escrever esse parágrafo, a ideia, esse desenvolvimento, a ideia mais comum é aquela da infraestrutura precária. A ideia mais ou menos comum, tendendo para o raro, é de que os alunos estão desinteressados. E a ideia mais rara é de que os professores são mal remunerados. Então, o que aconteceu aqui? Ó? Nós fizemos assim. Ó. Quando se pensa em escola pública, a primeira crítica que nós temos é a da estrutura física oferecida, ou seja, a estrutura física precária. Tá aqui. Em seguida, ainda que em menor escala, é fácil encontrar quem culpe o desinteresse dos alunos. Então, não é tão comum assim, mas há aqueles que falam dos alunos desinteressados pelo saber. Mas são poucos aqueles que lembram de falar da baixa remuneração do corpo docente. Então tá aqui, ó. Poucos se lembram de falar da baixa remuneração do corpo docente. Embora nós saibamos que no Brasil o professor não é uma das classes mais privilegiadas, não é isso? Todos sabem, mas na hora de fazer o balanço aí, esquece. O professor precisa de uma remuneração melhor, poder trabalhar melhor, né? Acha que o professor tem que trabalhar por amor, e nós sabemos que não é bem assim. Então, tá aqui, ó, ineditismo. Pego a ideia mais comum, pego o senso comum, jogo primeiro. Jogo primeiro o senso comum, depois eu lanço uma ideia intermediária. Não é tão senso comum assim, mas também não é tão rara. Lanço ela no meio, e aí taco o argumento que não está na boca do povão para poder fazer aquela questão da progressão, fica bonitinho. Então, até agora nós já vimos clímax, mais fraco para mais forte, vimos ineditismo, mais comum para mais raro. Agora nós vamos falar sobre a dialética. Dialética, 3 argumentos também, né? Vamos usar os mesmos argumentos, só que aí a gente vai colocá-los de uma maneira em que apareçam 2 primeiros, e aí eu vou corroborar um desses 2, os 2, ou vou seguir uma terceira situação. Então vamos para a dialética. Aqui. Dialética. Então no primeiro parágrafo, vamos pegar aquele amarelinho mais escuro. Aqui. No primeiro parágrafo, eu vou lançar a ideia de que os professores são mal remunerados. Beleza? No segundo parágrafo, azulzinho, vou jogar a ideia de que a infraestrutura da escola é precária. E aí o terceiro parágrafo, eu vou jogar a ideia de que os alunos são desinteressados. E aí, vou colocar esse amarelinho mais claro aqui. E agora vamos à explicação do porquê
e foi feita essa distribuição aqui das ideias. Vamos lá. Ó. A tese principal de que o mal é gerado pelos baixos salários dos professores, né? Nós temos aqui, essa é a primeira ideia. Essa é a principal, né? Para mim, não para quem redigiu. Vamos lá. Então ele jogou essa ideia aí de que o mal é causado pelos professores serem mal remunerados. A antítese seria a ideia contrária, aponta que a culpa é da infraestrutura precária. Beleza? Eu poderia simplesmente defender um dos dois, ou eu poderia fazer uma outra situação, um terceiro caminho, que é sintetizar essa ideia. E aí nós temos assim, ó. E por último, a síntese explica que o problema são os alunos desinteressados, provando que com esse comportamento de nada vale melhorar os outros dois aspectos. Então, eu parti de um pressuposto um pouco diferente, né? As pessoas têm a tendência de achar que, não, se eu resolver a questão dos professores mal remunerados, a educação agora vai deslanchar. Ótimo. Outros dizem, não, se a infraestrutura estiver precária, o problema se resolve. Então, o que acontece? Esse camarada que redigiu esse parágrafo pensou, se eu resolver o negócio dos professores, o problema desaparece? Não, não desaparece. Se eu resolver a infraestrutura, o problema desaparece? Não, não desaparece, porque o agente principal, no ponto de vista de quem redigiu, tá? O agente principal do processo educacional são os alunos. E ele não tá muito errado, não, né? Não tá muito errado. Não adianta você ter o melhor professor do planeta. O melhor professor do planeta não vai resolver o seu problema. Assim como a melhor escola do planeta também não vai resolver o seu problema, se o problema for você. Se você não souber aquilo que você quer, não adianta. Entendem isso? Então, esse recurso da dialética trouxe essa ideia de que a chave está nos alunos. Por mais que alguns reclamem dos professores mal remunerados, alguns reclamam da infraestrutura precária, se os alunos quiserem, eles vão longe. Um professor mal remunerado, desmotivado por a questão da remuneração, ele pode ser motivado pelos alunos que estão interessadíssimos. Alunos que buscam, que questionam, que dialogam com o professor, podem fazer o professor se motivar. É isso que a pessoa que redigiu essa ideia da dialética traz para a gente. Beleza? Então, já vimos agora. Dialética, né? Dois argumentos para comprovar um dos dois, comprovar os dois, ou seguir uma terceira via. Temos a ideia do ineditismo, né? Pegar um argumento mais comum, depois colocar um argumento intermediário, um argumento mais raro, pelo final. Temos a ideia também do clímax, eu pego um argumento mais fraco, um argumento intermediário e um argumento mais forte, por último. E agora nós vamos fechar com outra situação, outra estratégia, que é a estratégia da causalidade, que, como eu falei anteriormente, não é o recurso argumentativo da causa e consequência, e sim a ordenação das ideias, colocando como se uma fosse consequência da outra. Vamos observar como isso se deu no texto. Causalidade. Vamos lá. A primeira ideia lançada foi a da infraestrutura precária. A segunda ideia lançada foi a dos professores mal remunerados. E a última ideia lançada foi a dos alunos, a dos alunos desinteressados. Agora vamos observar como isso foi justificado aqui, ó. Vamos lá? A base de tudo está na infraestrutura ruim das escolas. A infraestrutura ruim das escolas
é a base. Por que ela é a base? Porque ela obriga os professores a se empenharem, ao máximo para compensar esse problema. Massa. Só que isso aqui obriga os professores a se empenharem ao máximo. Só que, se os professores forem mal remunerados, alguns deles não vão se empenhar, não é isso? Então, vamos lá, ó. Os salários baixos, né, abaixo do ideal, com eles, opa, peraí, rapidinho, deixa eu pegar aqui, o marca-texto que saiu. Há quem acabe trabalhando abaixo do ideal. Se o salário está abaixo do ideal, pode ser que exista aquele camarada, né, que trabalha abaixo do ideal. E nós sabemos que existe. Não posso generalizar, mas eu sei que existe, não são todos. Alguns fazem isso. E essas duas situações fazem com que os alunos também fiquem desinteressados. Percebe? Uma infraestrutura ruim faz com que os professores fiquem desmotivados. Só que não é só a infraestrutura que é ruim. Por quê? Porque o salário também está abaixo do que deveria ser o ideal. Isso faz com que os professores passem essa desmotivação para os alunos. E aí os alunos ficam também desinteressados. Então, isso aqui é o que a gente chama de bola de neve. Consequência da consequência. Isso aqui é a causa. Aqui a gente tem uma consequência e uma causa também. E aqui nós temos outra consequência. Então, causa, consequência, consequência da consequência. Beleza? Essa é a nossa situação da causalidade. E aí a gente tem que tomar um cuidadinho com essa situação. Por que a gente tem que tomar cuidado com isso? Porque a gente tem que evitar essas generalizações. Eu não posso dizer que, eu posso generalizar, que todos os professores serão desmotivados por serem mal remunerados. Falei anteriormente que não necessariamente isso vai acontecer. E eu também tenho que tomar cuidado para não dizer que todos os alunos desinteressados são porque tem professores desmotivados, professores que são mal remunerados. Não é bem assim. Então eu tenho que dizer que existem situações. Então eu tenho que relativizar para que esse meu argumento não seja questionado, tá? Para que não haja um questionamento aí, ó, não ter o argumento questionado. Para que não haja o questionamento do meu argumento, eu tenho que tentar relativizar nesse momento com essa estratégia aqui da causalidade. Beleza, minha gente? Então, nós temos aqui todos as nossas estratégias, tá, de composição dos parágrafos de desenvolvimento, parágrafo de desenvolvimento trabalhando com 3 ideias, beleza? 3 ideias. Tem o clímax, tem o ineditismo, tem a dialética, tem a causalidade. Você que vai redigir o seu texto, você precisa ter em mente que antes de você pensar na progressão, você precisa pensar nos seus argumentos. Quais serão? Para que você possa fazer as comparações. Se você for usar a dialética, você vai fazer a comparação para saber quem é que causa alguma coisa, qual é a consequência da consequência, você botar na ordem legalzinha, né? Se você for fazer o uso, eu falei dialética, né? Causalidade, né? Se você for fazer isso com a causalidade, você tem que observar essas situações. Se você for fazer a dialética, você vai colocar ali, você pode até inverter a ordem, pode fazer ordens diferentes, mas sempre observando que você vai ou defender um ou defender outro, defender ambos, ou criar uma terceira possibilidade, né? A dialética ela é mais aberta. O ineditismo, você vai pegar os seus argumentos para observar qual é o argumento mais comum e qual é o argumento mais raro. Bota o mais comum primeiro, bota o intermediário no meio e coloca o mais raro pelo final. Se você for fazer a estratégia do clímax, aí você vai observar qual argumento é mais fraco, qual é mais passível de contestação. Coloca esse mais fraco primeiro e vai fortalecendo gradualmente a sua argumentação, porque aí chega no final do texto, a pessoa vai falar, nossa, que texto bem redigido, beleza? Faça isso e aí você tem a segurança de que a sua prova, a sua redação vai ter uma nota boa, tá bom? Eu espero que você tenha entendido, né, tudo aquilo que eu falei aqui, que isso tenha sido claro para todos vocês, que vocês precisam praticar, tá bom?
Então, bons estudos, até a próxima e fiquem com Deus.